Aqui é Felipe Lintz, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Pessoal, é o seguinte, Luiz Inácio Lula da Silva, em mais uma entrevista concedida ao vivo, desta vez em uma rádio do estado do Paraná, resolveu defender mais uma vez os empréstimos multibilionários destinados com nosso dinheiro via BNDES, um banco público, para ditaduras ao redor do mundo, como é o caso de Cuba, Venezuela e outros países no continente africano. Sim, é isso mesmo, Lula voltou a defender a política que infelizmente levou infraestrutura com mão de obra do Brasil com empresas brasileiras para o exterior, enquanto as nossas rodovias, portos e aeroportos totalmente defasados. Lula defendeu, mas é claro, foi colocado contra a parede por um jornalista extremamente corajoso, que no final conseguiu desconcertar este sujeito. Quer entender melhor? Então veja só o que Lula afirmou. Você veja que eu fui acusado de que eu estava gastando dinheiro no metrô de Caracas. Quem começou a fazer o metrô de Caracas foi o Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente, e começou correto. Começou correto, porque um país do tamanho do Brasil, ele pode financiar, com dinheiro emprestado, obras em outros países, sim. Mas com todos os problemas internos que nós temos? Veja, o problema é que quando você faz investimento, você não está tirando dinheiro do mercado interno porque é um dinheiro emprestado. É um dinheiro que o empresário brasileiro não tomou emprestado. Aí você empresta e você está fazendo o quê quando você empresta? Você está, na verdade, exportando engenharia. O Brasil é o único país do mundo que, quando o BNDES empresta dinheiro para fazer uma obra no exterior, tudo que vai ser utilizado e todo o serviço é da engenharia brasileira. Então, na verdade, o Brasil está exportando serviço, está exportando engenharia, termina sendo uma coisa lucrativa quando você vende e uma coisa quando você recebe. É a coisa mais normal do planeta Terra. Você não está tirando dinheiro do orçamento, você está fazendo dinheiro emprestado, sabe que as pessoas pagam juros, pagam o principal e ainda pagam pelas importações que faz de nós. Agora, presidente, você quando faz isso, você não está usando o seu crédito para passar para alguém que não tem crédito? Não. Você está fazendo uma operação comercial. Bom, dá pra ver que Lula quase gaguejou neste final, né? O jornalista fez uma pergunta certeira. Será que não se trata de um empréstimo que foi realizado pelo Brasil sem quaisquer garantias? Será que não foi muito mais benéfico aos outros países do que a nossa própria nação? E Lula vem com uma resposta extremamente simples. Não, foi apenas uma operação comercial, nada além disso. Já outro ponto muito interessante desta entrevista, e não sei se você reparou, é que Luiz Inácio Lula da Silva ressalta a existência de uma lei única no mundo que está aqui no Brasil, que foi aprovada pelo Congresso e sancionada por ele enquanto presidente do nosso país, obrigando os países estrangeiros a contratarem 100% da mão de obra brasileira. Ou seja, isso acabou favorecendo diretamente empreiteiras como OAS, Odebrecht, aquelas mesas envolvidas em escândalos de corrupção e que, claro, financiaram campanhas político-partidárias do PT e de todos os seus aliados, segundo as próprias investigações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Portanto, no meu entendimento, teria sido criada uma lei no Congresso Nacional, com apoio, claro, deste bandido chamado Lula, para que empresas brasileiras fossem beneficiadas com os contratos. E vai saber se esses contratos também não eram superfaturados. Claro, provavelmente um esquema para favorecer a perpetuação do poder da esquerda no nosso Brasil e na América Latina. Outra coisa, Lula fala desses empréstimos como se eles fossem maravilhosos, como se tivessem beneficiado o nosso Brasil. Olha só essa notícia aí na sua tela, calote e mais calote desses países que tomaram os tais empréstimos. Mas sabe que não parou por aí? O presidente Jair Bolsonaro, conforme vocês verão no trecho a seguir, nos revelou algo extremamente grave, que até o momento parte do judiciário está calado. No caso de que parte dos empréstimos destinados ao BNDES na época de Lula a Cuba, por exemplo, teriam como garantia charutos. Sim, charutos. Sobre isso, Lula não falou na entrevista, né? Se lembra? Olha aí. Cuba, por exemplo, estaria incluído nesse aporte regular? O empréstimo de Cuba, eu não sei dizer exatamente, presidente. Pode estar tanto no Fundo de Amparo ao Trabalhador como no empréstimo. Eu não vou saber exatamente aqui. Mas a verdade é que Cuba não pagou, então não faz tanta diferença. Valores corrigidos, o dinheiro para Cuba, né, que não pagou, foi 3 bilhões e 600 milhões de reais.
De valor emprestado foi isso aí. Emprestado, sim. Isso. Agora, quando qualquer cidadão vai no banco e faz um empréstimo, ele tem que deixar algo em garantia. O que Cuba deixou em garantia, caso não pagasse esse empréstimo, o que eles iam dar pra gente? Cuba deixou em garantia recebíveis de charuto, venda de charuto doméstico. Então, assim, se Cuba não pagasse, o governo brasileiro ia lá em Cuba, ia penhorar as vendas de charuto lá em Havana para poder ressarcir o cidadão 3 bilhões e 600 milhões de reais em charuto? Mas isso aí, presidente, tem documento oficial aqui do governo, tá dizendo que a garantia era essa e além da garantia, o prazo também foi diferente do normal, a taxa foi diferente do normal. Então foi tudo o prazo regulamentar para pagamento era 12 anos, Cuba passou para 25 anos. Passou para 25 anos. É muito amor com o Fidel Castro, né? Com toda certeza. E eu vi há poucos dias o Lula falando, o Zé Dirceu falando que eles vão voltar ao poder e vão reatar esse relacionamento com o povo cubano, que ajudou muito, né, o Brasil no passado a lutar por democracia. Palavras do Zé Dirceu aí. Agora vocês entenderam só o tamanho do buraco que o Brasil estava metido? E graças a Deus, Jair Messias Bolsonaro é o nosso presidente. É por tudo isso e mais um pouco que não querem a continuidade de Bolsonaro no poder até o ano de 2026. Querem continuar colocando charutos como garantia de empréstimos ao nosso Brasil. Querem continuar dando calotes. Querem colocar empreiteiras em um esquema para favorecer campanhas político-partidárias. Se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe este conteúdo. Meu nome é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.